Ou então, se a pessoa se casar, ela fica sem sexo. Justamente, já é verdade. Não, você fala uma coisa interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, padre, mas o senhor não vai casar, né? E eu digo sempre para as pessoas, é isso, a diferença minha de uma pessoa que é casada é o seguinte, eu renunciei todas as mulheres, você renunciou todas menos uma, então a diferença é uma só. Né? Deveria ser, a gente não sabe, né? Deveria. Brasil, então, ele já disse a respeito dele mesmo que ele já foi um cristão medíocre. E hoje eu vou aprender com ele que, veja bem, tornou-se padre. Por que eles falam eu fiquei padre? Quando eu fiquei padre? Eu acho bem diferente esse jeito de falar. Temos aqui conosco hoje quem? Padre Juarez! Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você não imagina a alegria que eu estou. Aliás, eu estou encantado, né, de ver todo esse trabalho, de ver tudo aquilo que você faz. E digo ainda, olha, eu tô impressionado com esse seu jeito, né, de trazer português pra gente, mas para trazer também essa coisa dessa alegria, né, desse entusiasmo. Eu acho muito bonito uma pessoa entusiasmada como você. Né? Muito obrigada. Palavra entusiasmo é uma palavra religiosa, né? Uhum. Asmos, em grego, é espírito, né? Entusiasmo é aquela pessoa cheia do espírito, né? Espírito do Espírito Santo, né? E você é uma pessoa assim, muito entusiasmada em tudo. Eu percebi que desde a hora que eu cheguei, tudo que você falou, você coloca muito entusiasmo nas coisas, tudo, impressionante. Que bom, exatamente porque eu estou muito feliz de ter você aqui hoje. Obrigado. Estamos chegando, né, Natal, estamos na véspera do Natal. Aliás, quase na antivéspera do Natal aqui. Exatamente, hoje, né? Mas é fake, tá, gente? Está sendo gravado antes, tá? E depois você vai ver várias vezes esse vídeo, então vai vir fora dessa data. Né? Exato. Eu, por exemplo, olha aqui, recebi da Simplê Flores e Decorações maravilhosa um arranjo de Natal, mas ele será retirado, né, daqui a pouco, porque quando tivermos próximos... Essa é uma planta do Natal mesmo. É uma planta do Natal, exatamente. É verdade. Mas enfim, já vamos falar do espírito natalino, que pra mim é coisa muito séria. Imagino que, né, obviamente pra você muito mais. Mas de onde vem essa história de que eu fiquei padre? Então é interessante, porque na verdade nós não nos fazemos padre. A concepção é essa. Nós não nos fazemos padre. A gente parte do seguinte princípio. A vocação é algo sobrenatural. Essa vocação, a vida sacerdotal, religiosa, é algo sobrenatural. Sobrenatural por quê? Porque não foi eu que inventei isso, mas eu recebi um chamado, né? Todo padre que você conversar, ele vai falar assim, eu fui chamado, eu tive no meu discernimento vocacional. Mas chamado por quem, né? Se eu sou chamado, eu sou chamado por alguém. Alguém me chamou. Desculpa, vocativo. Vocativo de vocare, chamar. Gente, Padre Juarez, vocativo. Cíntia, vocativo. Isso. Maravilhoso. E eu fui chamado. Então, Deus disse, Juarez, Deus me chamou, isso. Vocativo. Deus me chamou. Então, o que eu fui? Eu fui me tornando, né? Eu fui me conhecendo e entendendo esse chamado que Deus faz para mim. Então eu digo assim, eu fiquei padre, então como é? Eu recebi de Deus um chamado, eu disse sim para esse chamado e me tornei padre para isso. Então, a gente não fala assim, eu sou padre porque eu um dia pensei que eu queria ser padre e vi isso como uma profissão, como um meio de vida. Não, mas Deus me chamou, né? Então você vai ver, é verdade, você chamou atenção que quase todo mundo, você conhece vários padres, né? Eles vão dizer, eu fiquei padre no ano tal, tal. Porque, na verdade, eu fui tornado padre por Deus, né? Né? Então você não é. Eu sou a partir do momento... Metafisicamente falando. Eu sou padre porque... Não, você tem razão. Aí a gente vai entrar numa coisa... muito filosófico. É verdade, sabe? É verdade. Por quê? Porque, na verdade, o sacerdócio, a concepção teológica do sacerdócio, o sacerdócio não é meu, é de Jesus. Então, é de Jesus. Ele é o único e eterno sacerdote.
eu participo do sacerdócio dele. Né? Aliás, pelo batismo todos nós participamos do sacerdócio de Cristo, mas Deus me empresta o seu sacerdócio, Jesus me empresta o seu sacerdócio ministerial para eu estar aqui. Por isso, todas as vezes que eu faço alguma coisa como padre, celebro missa, atendo confissões, dou uma bênção, eu faço na pessoa de Cristo, né? A gente usa um termo, né? Fica até meio snob, né? A gente usa in persona Christi, então a gente fala muito, a gente faz sempre in persona Christi. Então no momento que eu estou celebrando a missa, é Cristo que está celebrando. Então por isso, e essa pergunta foi muito interessante, porque na verdade o sacerdócio que eu exerço não é meu, é de Jesus, né? Então no momento que eu estou exercendo o sacerdócio, é Jesus que está exercendo aquele sacerdócio. E ele pode retirar isso também? Na verdade, o sacramento da ordem é um sacramento que a gente chama que imprime um caráter é um sinal na nossa alma. Nada arranca esse caráter. Nada, como o batismo, nada arranca. Então, a ordem é um sinal que é colocado em mim e que nunca mais pode ser tirado. Eu posso de repente acontecer que um padre, ele seja, por causa da sua conduta, porque ele que ele fez, ele não celebre mais porque ele recebeu uma sanção canônica dizendo que ele não pode celebrar, mas ele sempre vai ser padre. Ou então no caso do padre que de repente fala assim, eu deixei o ministério porque eu vou casar, porque eu vou ter uma outra vida e tal. Então ele nunca vai deixar de ser padre, ele vai continuar sendo ser padre, só que ele deixa de celebrar na pessoa de Cristo porque ele não tem mais um uso de ordens para ele celebrar, mas ele nunca vai deixar de ser padre. E a mulher dele vai ser a mulher do padre. E a mulher dele vai ser a mula sem cabeça. Maravilhoso! Tá, entendi. Então o eu fiquei padre é porque me pareceu também uma outra coisa. Parece que é algo que também aconteceu. Eu fiquei. Sei, assim, tem isso também? Na verdade, é mais eu acredito que seria eu ir me tornando padre. Porque, na verdade, é um processo. Você imagina, nesse processo de formação para ficar padre, a gente leva mais ou menos 7 ou 10 anos. Eu estudei 10 anos e tal. 10 anos nesse processo, no amadurecimento e também no aprofundamento acadêmico na questão de filosofia, teologia, tudo isso. Eu vou me aprofundando e eu vou me conhecendo e eu vou me tornando também. Mas é sempre essa visão de que o sacerdócio não é meu. O sacerdócio é de Cristo. E maravilhoso. É dele. E uma outra coisa que você quase fez, que levaria mais ou menos uns 10 anos da sua vida, é a medicina. É verdade. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Isso foi uma loucura na minha vida, porque, loucura que eu digo assim, porque eu nunca havia pensado em ser padre na minha vida, nunca havia pensado em ser padre. Geralmente os meus colegas, eu era do grupo de jovens, eu era disso, e eu não era nada. Daí medíocre. Eu sou medíocre. A professora de português, medíocre é mediano, né? Ou seja, tá na média, né? Tá na média, né? Ou seja, o que eu falo? Olha, gente, você é da capital, né? Mas eu era do interior. No interior, qual que é o programa no final de semana? Ir à igreja. Ir à missa, você vai na missa, depois vai na praça, né? Fica come ali, uma pipoca. Com pipoca, tem cinema, antigamente tinha cinema, você vai no cinema e tal. Então esse é o programa Então ir à missa é um programa social, sempre. E eu ia à missa como um programa social, porque todo mundo ia à missa, todo mundo se encontrava. Na missa, depois tinha, você sai da igreja, tá na praça, e tu encontra na praça e tal. Então não tinha nenhuma, né, nada assim, eu vou hoje participar desse grupo, eu vou participar daquilo. Não tinha nada disso. Por isso eu sempre me considerei um cristão muito medíocre, que fazia o que estava na média. Até que, e eu estava me preparando, quando eu estiver falando muito, você fala. Não tá maravilhoso. Continua assim. Eu sempre fui apaixonado por medicina, sempre gostei de medicina, e me preparava para. E passou no vestibular. E passei no vestibular. Aí, então, por que eu fui em Barbacena? É interessante porque, na verdade, no último ano do colegial, eu comecei a pensar, meu Deus, foi quando comecei a ter esse chamado, que não é um chamado de uma voz que diz, não é uma epifania. Não. E eu sempre falo para você, se você escutar uma voz na sua cabeça, não vá para o seminário, vá para o psiquiatra, que dessa coisa de psiquiatra. Não vá, porque ninguém escuta a voz. Então, eu fui sentindo. Olha como o exemplo é uma coisa maravilhosa. Por causa de um padre,
no colégio, eu estudava no colégio dos padres, o padre Sérgio era o diretor do colégio, e eu era assim, era encantado pelo jeito desse padre lidar com as pessoas, pela disponibilidade, pela bondade, pelo sorriso sempre largo, e eu falava, nossa, que homem interessante, como ele é bom, né? A bondade chama a gente, né? E eu falei, quem sabe eu poderia ser como ele? E foi quando começou a minha... Eu falei, mas eu vou fazer, minha vida já está mais ou menos programada, eu vou fazer medicina, vou fazer isso, tá? Até que nessa dúvida, vai ou não vai, eu fui fazer o vestibular de medicina e em Barbacena passei, né? Passei no vestibular e foi quando eu tomei uma decisão, e foi radical, porque deixou meu pai descontente, minha mãe descontente. E Barbacena, gente, é uma cidade do interior de Minas. Eu já passei vários vestibulandos lá. Não é fácil de passar. E depois, gente, uma cidade bonita, né? Tá na Mantiqueira, uma cidade no alto da Mantiqueira. E olha que interessante. Quando eu falei para o meu pai ficou muito decepcionado comigo, minha mãe também, mas quando eu falei... A decepção é porque você não daria netos a Eu acho, eles? meu pai, interessante, Cíntia, meu pai, ele não queria, ele falou para mim, quando eu falei para meu pai que ia para o seminário, ele foi diametralmente contra, minha mãe também os dois, e meu pai se fechou, e isso me machucou muito, porque eu sempre fui muito amigo do meu pai e da minha mãe, sempre uma relação muito... Meu pai era um político influente de Lavras, em Lavras, foi prefeito, foi isso, né? E na verdade eu era um homem que eu conversava com ele sobre política e tal, conversava muito com ele, e de repente meu pai ficou sem conversar comigo, isso foi muito difícil para mim. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Meu pai se fechou e não conversava mais comigo, não tratava mais desse assunto comigo, nada. Mas ele chegou a falar por quê? Porque uma vez ele disse, você nunca vai ser completamente homem. Ele falou isso para mim, nunca. Talvez por isso, né? Por às vezes não ter filhos, não ter família, você nunca vai ser completamente homem. Ele não meu pai nunca entendeu muito, né? Minha mãe também, minha mãe foi muito mais radical, porque ela falava mais, e ela disse, não, você não vai. Foi muito difícil tentar mudar, não mudei, durante 3 anos, eu fui para o seminário, fui para Santa Catarina, você imagina? Eu fui estudar em Santa Catarina. É uma cultura tão diferente da nossa, totalmente diferente. E longe, né? Você imagina? E quando eu fui, a minha mãe, tanto minha mãe quanto meu pai, eu fui sem a bênção deles. Assim, e foram 3 anos que eles, na verdade, ignoraram o tempo que eu estava lá, né? Eu vim uma vez por ano em casa, ficava 15 dias, quase 15, 20 dias, e quando eu ficava, eu conversava com eles, era como se eu tivesse ido na esquina e voltado assim. Eles não conversavam sobre esse assunto de eu estar no seminário. Era muito ruim isso, muito ruim. E depois de 3 anos, aí eu estava em Jaraguá do Sul, no noviciado. Aí eu digo assim, eu sempre falo assim, eu rezava todos os dias pedindo a Nossa Senhora que mudasse o coração do meu pai e da minha mãe. E Nossa Senhora me atendeu. Porque depois de 3 anos, eles mudaram e passaram a acolher isso de uma forma muito bonita. Meu pai, Cíntia, ele nunca me disse assim, meu filho, parabéns, eu concordo. Nunca me disse. Mas ele fazia um gesto que me constrangia ao máximo, mas eu vi isso depois como uma maneira dele dizer, dele aprovar. Meu pai quando eu fiquei padre, meu pai só confessava comigo, né? É horrível atender confissão de pai, porque mas pode? Pode, mas eu dizia para ele, pai, vai confessar com os outros padres, aqui em Lavras tem tanto padre, por favor, confessa com... Não. Mas aí eu entendi depois, eu não entendi na época, eu entendi que depois ele queria fazer aquilo para mostrar para mim que ele te aceitava. Olha, eu te aceito como padre, eu aceito você como padre. Então, e depois virou orgulho da minha mãe, virou orgulho do meu pai me viu padre durante 4 anos somente. Minha mãe faleceu um ano e meio atrás, né? E sempre muito próxima de mim, mesmo depois. Minha mãe me acompanhou em todos os momentos, e mesmo aqui em São Paulo, que eu trabalho aqui não vou falar quanto tempo não, porque você vai começar a fazer conta, porque eu não vou dizer a idade, não vou dizer a idade, então,
E aí, eu trabalho aqui em São Paulo há muito tempo e ela sempre me acompanhou sempre junto. E também eu vejo isso como uma maneira dela dizer, ó, eu me orgulho, né? Eu gosto de... E o que você acha que mudou? Qual que foi a chave que fez com que eles mudassem? Quando eles viram que eu estava feliz. Aí eles perceberam. Porque no início era difícil, eles pensavam que eu não seria feliz, que eu não teria, justamente, não ter família, não ter esposa, não ter nada. Então, na verdade, quando eles perceberam que eu estava totalmente realizado, pleno na realização minha, aí eles... eu acho que todo pai e mãe tem isso, né? Quando vê o filho feliz, quando vê o filho realizado, fala, não... Tá e bom, aceita, né? Aceita e foi tranquilo. Foi isso. Agora, eu tenho uma curiosidade, eu fico com vergonha de perguntar, mas eu preciso perguntar. Não, pergunta. Porque é interessante, eu sou, conforme eu te falei, eu sou muito amiga do Padre Fábio, Sim. Só que a gente conversa sobre 2 assuntos, basicamente. Sobre os problemas que ele tem com a vírgula e sobre a minha vida com os homens, Sim. Entendeu? Os problemas que ele tem com a vírgula estão para os meus relacionamentos conjugais. Então a gente nunca fala desses assuntos relativos a ficar padre. Tá, você é um jovem de mais ou menos 18 anos e você resolve, por ter visto, por admirar um Sim. padre, pela bondade, você é tocado no seu coração e resolve ser padre. Tá, mas eu imagino que você já tivesse beijado, Sim, feito sexo. E o namoro na escola, de um adolescente comum, já passei por por tudo aquilo que de repente namorico, nada de Achei que você falasse, já passei por todas as mãos. Não. não. De todas as fases do namoro, daquela coisa, da paixão adolescente, daquela coisa toda. E é interessante porque quando a gente toma uma decisão, e aí por isso que existe algo sobrenatural. Quando eu falei para você da vocação, isso é algo sobrenatural. Quando a gente toma uma decisão, de repente todas essas coisas passam a ficar em segundo plano. Mas o sexo não é uma necessidade biológica? Básica não. Nós temos necessidades básicas, a necessidade básica que o ser humano não pode ficar sem, é comer, né, beber, né, se agasalhar, porque ele pode morrer de frio, mas o sexo não é uma necessidade, é uma necessidade biológica, fisiológica, né, na verdade, né, mas ele não é uma necessidade básica. As pessoas podem ficar sem o sexo, tanto é que as pessoas ficam sem sexo não só por motivos religiosos, há pessoas que de repente ficam sem sexo porque Isaac Newton se casou com a ciência, então é um homem que foi celibatário. Ou então se a pessoa se casar, ela fica sem sexo. Justamente, é verdade. Não, você fala uma coisa interessante, porque as pessoas falam assim, nossa, padre, mas o senhor não vai casar, né? E eu digo sempre para as pessoas, é isso, a diferença minha de uma pessoa que é casada é o seguinte, eu renunciei todas as mulheres, você renunciou todas menos uma, então a diferença é uma só. Né? Deveria ser, a gente não sabe, né? Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Mas então, e aí, é a questão da prioridade das escolhas que nós fazemos, então, e o fato de gostar daquilo que está fazendo e se preencher com aquilo que está fazendo. Né? Se você me perguntar assim, mas o sexo não vai fazer falta? Eu digo que não vai fazer falta porque eu começo o meu dia com um monte de prioridades que por causa da minha vocação, daquilo que eu assumi, né? E isso vai me preencher. Não é simplesmente como se fosse se eu tivesse tentando tapar um vazio, não é isso, não. De repente buscar, porque às vezes a pessoa tem que ter cuidado, porque às vezes você pode buscar um ativismo, fazendo as coisas, para você de repente tá tapando um buraco. E aí. Quase todos os ativistas são assim, então, né? Quanto mais a pessoa for bitolada no ativismo dela, mais eu desconfio dela. Então, por quê? Porque ela está tentando esconder alguma coisa, ou suprir alguma carência que ela tá, né, que ela tenha. Então, na verdade, não é por causa disso. Talvez existe uma palavra que se usa muito, né, a sublimação. Você consegue sublimar isso. Sublimar o que é?
fazer com que toda essa vontade, toda a vontade possa ser sublimada. Aí você poderia perguntar também assim, mas você não tem vontade? Não tem vontade? Não tem... Claro que tem, claro que tem. Como ser humano e como homem, eu também, eu preciso estar completamente são naquilo. Tanto é, Cíntia, que a igreja nem aceita uma pessoa que seja, por exemplo, que tenha algum problema, que, por exemplo, na Idade Média existiam os castrados, né? As pessoas, os homens que eram castrados por causa da voz, para ficar com aquela voz mais chamada voz mais infantil, eles eram castrados. Essas pessoas castradas a igreja não admitia para ser padre, porque o padre tem que ser completamente íntegro como no seguinte, integral. Calma que eu fiz cara de quem estava entendendo, mas não estava entendendo não. Vamos lá. Como assim que tinha que castrar por causa da voz? Por causa da voz. Eu estou dizendo assim, só para voltar aqui. Para eu ser padre, eu tenho que estar completamente íntegro, ou seja, eu não posso ser uma pessoa que tem um problema assim, que eu seja uma pessoa assexuada. Eu não sinto... Não, eu tenho que ser uma... Essa parte eu entendi. Eu fiquei curiosa sobre a Idade Média. Na Idade Média existia na Itália, principalmente na Itália, mas na Europa de modo geral, na Itália, o chamado i castrati, os castrados. Quando a pessoa tinha uma voz muito bonita e queria manter essa voz e não haver a mudança de voz, e ele precisava cantar nos corais, fazendo uma voz de soprano e tal, essas pessoas eram castradas na adolescência para manter a voz, né? Que loucura. Porque na verdade na antiguidade muitos papéis de mulheres eram feitos por homens, e também existiam óperas famosas como em que o rei Xerxes tinha uma voz fininha, então tinha que ser um castrado que tinha que fazer, né? Mas aí essas pessoas castradas, elas não eram admitidas para ser padre. Por quê? Porque elas não eram completamente íntegras, elas não estavam completas. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: o padre não pode ser uma pessoa que ele ele não sinta nada. Ele tem que sentir, a virtude está justamente aí. Ele tem que ter desejos, ele tem que sentir. E ele tem que sublimar isso. Mas aí o que ele faz, gente? Vamos supor, ele viu... eu já entendi que no dia a dia do padre, ele está tão imbuído de suas atividades e tão concentrado e tal, que isso não passa pela cabeça dele, de um modo geral. Pode passar. Aí isso eu quero saber. Aí na hora que passa... Pode passar. Aliás, deve passar, porque ele não é... ele deve passar. Nós não somos, de repente, no dia da ordenação, no dia que a gente ficou padre, a gente não caiu uma coisa na gente e a gente parou de sentir azul. Não, a gente, pelo contrário, a gente sente todas as vontades, sente aquilo que qualquer homem sentiria, mas a partir do momento que você faz uma escolha, você vai fazer o seguinte, você vai dizer o seguinte: eu vou falar a partir de mim, né? Peraí, eu escolhi o quê? Escolhi isso que me dá alegria e me dá felicidade. Isso me dá alegria e me dá felicidade. Me dá alegria e me dá felicidade ser padre, né? Ou seja, eu com toda a largueza de coração, eu falo, eu escolho isso e renuncio aquilo. Todos nós renunciamos um monte de coisa, não? Todos os dias. Todos nós. Na verdade, a gente fala às vezes da renúncia do padre, mas, gente, uma mãe de família, um pai de família, o quanto de renúncia tem que fazer todos os dias, né? Quanto de renúncia... Não, só de vocês não terem esposa enchendo a paciência... Nem sogra! Nem sogra! Exatamente, entendeu? Sabe, eu tô achando que eu vou virar freira, hein? Mas é verdade. Agora aqui, por que padre não pode se casar? Então, o padre não se casa pelo seguinte... primeiro que não é por causa de a bobagem que o pessoal, todo mundo... é para dividir, o padre não casa porque é para a igreja não dividir os bens. Não tem nada a ver com isso, porque a nossa relação com a igreja não é uma relação societária. Eu aprendi isso na aula de história no colégio. Eles falavam que não era para dividir. Isso, que a igreja não deixava, porque senão como é que ia fazer? Não se fundamenta isso pelo seguinte: a nossa relação com a igreja não é relação de sociedade. Nós não somos sócios da igreja. E a igreja... Vocês têm salário? O padre tem... O nome não é salário, o nome é esquisito, chama côngrua. O côngrua é um salário mínimo que o padre recebe. Tem lugares que o padre não recebe nada, porque às vezes a comunidade não tem como pagar. Mas, o que você tinha perguntado? Esqueci. Eu tinha perguntado do casamento. Por que o padre não pode casar?
Mas depois pode voltar esse assunto do salário. Então, na verdade, não é por causa disso. Por que o padre... Os padres, na verdade, os padres se casavam normalmente até o século IV. Normal, né? Porque os apóstolos, vários apóstolos de Jesus eram casados. Pedro era casado, era viúvo, mas era casado. Né? Judas Tadeu talvez casou, né? Outros casados. E... Na verdade, até o século IV, os padres se casavam, normalmente. E o costume de não se casar é mais ocidental, porque os padres no Oriente se casam. Os padres no Oriente, os padres da Igreja Ortodoxa, né, eles se casam. Né? Na Igreja Ocidental, começa-se um costume, a partir do século IV, principalmente na Península Ibérica, dos padres não se casar. Por quê? Porque há uma proposta de se imitar Jesus em tudo. E Jesus não foi casado, Jesus não casou, Jesus ele escolheu ser celibatário, não ter mulher, para ele estar disponível para todo mundo. Para não ter dor de cabeça. Para não ter dor de cabeça, é verdade. Então, na verdade, é essa proposta. Então, olha, eu não vou me casar, por quê? Porque eu não vou ter alguém exclusivo para mim, eu não vou exclusivizar. Tem essa palavra, tem esse verbo? Se não existe. tem, você acabou Agora, de inventar. O meu amor, né? Falar com o professor de português é um problema, né? Então, a igreja começa a propor que os padres não se casem. Então, gradativamente, no século IV, começa só ali na região da diocese de Toledo, depois expande mais, de repente a igreja no Ocidente, foi paulatino. Isso, aí a igreja, e aí a gente está falando do Império Romano do Ocidente, de repente toda a igreja no Ocidente, os padres não se casam e passa a ser uma norma disciplinar. Não é não é uma norma bíblica, não é uma norma teológica, mas é uma norma disciplinar na igreja. Uma norma disciplinar na igreja é uma disciplina que foi apresentada na igreja, isso no século IV. Aí você pode dizer, será que um dia o padre pode casar? Pode ser que possa, né? Pode, porque é uma norma disciplinar, ele não tem fundamentação bíblica, né? Então pode ser que case um dia, né? Como no Oriente, os padres se casam e não há problema algum. Tá, mas aí como que faz com a herança? Justamente, aí é o seguinte, o padre se casa, aí nós teríamos um problema muito sério, porque é o seguinte, quem vai manter a família do padre? Quem vai manter? Pois vai ser a comunidade? Aí a questão do salário. Justamente. Aí, hoje, nós padres, você trabalha numa paróquia e naquela paróquia ele mantém você. Ele te dá a casa para morar, ele te dá o alimento que você come e te dá uma côngrua, o nome é esse, côngrua, que seria o salário do padre. Por causa disso. Por que não é salário? Porque nós não somos funcionários da igreja. Porque nós não somos CLT da igreja, porque nós não temos essa relação e nem somos sócios da igreja, né? Nós estamos ali prestando um serviço por livre e espontânea vontade, porque fomos chamados a essa vocação ali. Então a igreja paga, a côngrua seria um prolabore. Então eu recebo a côngrua, que é estipulado um salário mínimo. Há alguns lugares que os padres mais velhos recebem mais do que um salário, 2 salários, 3 salários, para que ele possa comprar os remédios, para que ele possa comprar, porque a pessoa mais velha, você mais ou menos intui que essa pessoa gaste um pouco mais com a sua manutenção. Mas é isso. Mas há realidades em que o padre nem tem esse salário. Então, e aí, se o padre casasse, nós teríamos até um problema social. Você imagina uma coisa, o padre teria que sustentar a mulher, teria que sustentar os filhos e tal. E aí quem sustentaria? A comunidade que ele está? É justo isso? Não sei se seria justo, né? Você, de repente, tendo que dar escola para os filhos do padre, tendo que dar roupa... Todo mundo ia querer ser padre. Todo mundo... Agora e os padres que produzem livros? Sim. O dinheiro oriundo dessas obras, deles? O dinheiro que os padres... Nós temos dois estilos de padres. Nós temos aqueles padres que vivem em comunidade, né, e vivem numa congregação religiosa ou numa ordem religiosa, são chamados os padres religiosos que vivem numa ordem religiosa. Tá. Esses padres que vivem numa ordem religiosa, eles colocam tudo em comum, né, tudo que eles ganham, tudo que eles recebem, eles colocam tudo em comum. Então,
quem tem põe, quem não tem tira ali do quilo para se manter, para se sustentar. Aos padres diocesanos que eles não estão ligados a uma ordem religiosa e eles vivem do sustento que eles vivem. Então eles ganham o que? Eles ganham ali a côngrua deles, eles podem ser professor, ele pode ser, de repente, escrever um livro, esse dinheiro pertence a ele para ele se manter. Se ele puder se manter com esse dinheiro, tudo bem. Se ele não puder se manter, a paróquia vai manter esse padre de alguma forma. Mas se ele puder se manter, ele vai se mantendo. O padre diocesano, ele tem que se virar para ele viver, ele vai pagar o plano de saúde dele, né? Não é a ordem que vai pagar o plano de saúde dele. Ele tem que comprar comida para ele comer, não é a ordem que vai dar o dinheiro para ele comer. Então é uma relação diferente, né? Não existe melhor ou pior. Existe aqui uma congregação religiosa, uma estrutura, né? Uma ordem religiosa, uma estrutura que lhe dá, né, condições de ser auxiliado, ajudado e tal, mas você também vai colocando ali. O padre diocesano, geralmente o padre diocesano não vive em comunidade, ele vive sozinho, e ele se mantém da maneira que ele... Por isso você vê, às vezes, tem padres que por exemplo, ele tem um pouco mais, por quê? Porque ou ele trabalha, ou ele é diretor de um colégio, ou ele dá aula, ou ele escreve um livro, ou ele faz isso e tal. E ele não é obrigado a fazer missa. Todo padre deve fazer missa, todo padre deve estar ligado a uma diocese onde não existe padre franco-atirador, tipo assim, não existe essa figura do padre. O padre sempre ele tem que estar ligado, ele tem que estar, a palavra, porque é muito termo técnico, né? Ele tem que estar incardinado a alguma estrutura. Ou ele deve pertencer a uma ordem religiosa, ou ele deve estar incardinado a uma diocese. Mas ele não pode ser, eu sou padre, não, mas por isso que você é padre de onde? Eu sou padre da diocese e tal, trabalho. Eu sou padre, Mas ele não precisa rezar a missa todo dia. Todo dia o padre não precisa rezar missa. Os padres rezam missa todos os dias, justamente porque a Eucaristia, celebrar a Eucaristia é importante e tal, mas eles não há essa obrigatoriedade. É claro que o padre, como qualquer cristão católico, pelo menos no domingo, não é possível. Aí tá doido, né? Gente, ele é ótimo. Aí tá doido, se no domingo ele não... E me conta uma coisa, já aconteceu de um padre desistir da batina para se casar com uma mulher? Aí ele foi lá, se casou, falou, pelo amor de Deus, quero voltar para a igreja. Ex-padre. Ex-padre depois virou ex-marido. Deixa eu te contar, eu conheço muito padres que deixaram o sacerdócio, se casaram. Eu estou tentando puxar pela memória aqui, não sei. Eu conheço, interessante. Imagina, todos que eu conheço, ele era padre. Não, pelo amor, eu quero de novo ser padre. Pelo amor de Deus, eu prefiro ser padre, deixa. Mas todos que eu conheço, assim, são felizes, são muito felizes. Como padres. Os que largaram. Deixaram, estão bem felizes. Tem um grande amigo meu, que é o Dalcides. O Dalcides foi padre durante muito tempo. Depois de um processo de discernimento também, se casou com a Mariana Godoy, que é uma grande repórter. Mariana Godoy. Mariana Godoy, que é repórter da Globo. Hoje ela está na Record, né? E ela é casada, né? Os dois vivem muito bem. Mariana, então, é mulher do padre. Mulher do padre, ela é mulher do padre. Viram que ela não virou mula sem cabeça, tá vendo? Já que nunca se deixa de ser padre. Ela é mulher do padre. Né? Gente, eu tô tendo uma aula aqui. E o Dalcides, né? Por exemplo, o Dalcides é uma pessoa extremamente carinhosa, simpática. Ele era, como padre, ele trouxe isso também, eu acho que até para o casamento, para a vida dele, para tudo que ele continua fazendo, né? O Dalcides, então, eu conheço esses padres que deixaram de ser padre, né? Nunca deixa de ser padre, né? A gente nunca deixa de ser padre. Deixaram de exercer, né? Receberam. Aí a pessoa, por exemplo, para se casar, e aí ele precisa receber uma autorização para ele se casar, ele é dispensado do celibato para ele casar. Então ele casa, né? Por isso ele nunca deixa de ser padre, mas ele casa. E ele, na verdade, ele será padre sempre. Inclusive, se de repente, numa emergência, se alguém estiver morrendo e precisar de uma confissão, ele é obrigado a atender essa pessoa em confissão, né? Para não deixar a pessoa ficar sem tipo médico.
né, ele tem que exercer que isso. Interessante, né? Interessante. Vamos agora para um tema polêmico. Vamos. Esses não eram tema polêmico. Não, é porque agora esse tema ele mexe com a direita e com a esquerda. Tá. Com progressismo e conservadorismo. Essa história de que Deus possa ser negro, ou que Jesus Cristo possa ser negro, ou que Deus possa ser uma mulher. O que você, como padre, pensa disso? Na verdade, quando a gente sabe que isso não é novo, né? Em 1970 e pouco, Neymar de Barros era um pregador. Ele não era padre, ele era pregador católico, Neymar de Barros. Ele ia, arrebanhava multidões de jovens, um oratório. Sabe esse tipo de coach que hoje existe? Era o Neymar de Barros. E ele escreveu um livro chamado Deus Negro. É um livro muito famoso, Deus Negro, que era a história mais ou menos da pessoa que quando se depara com Deus, e Deus é negro, né? Ora, Deus, a gente tem uma concepção na nossa mentalidade, a gente cria Deus como se tivesse um jeito humano, né? Humano, Deus, Criador. Deus não tem essa... a gente usa as nossas categorias filosóficas, mesmo a nossa linguagem, para que a gente possa definir Deus. E veja que a palavra, o que eu disse é uma coisa impossível, você percebeu? Definir Deus. Não se define Deus, porque Deus não tem como botar um fim. Definir é você colocar ele no espaço finito, né? Então, Deus é infinito, então você não tem como definir Deus. Logo, então, mas a gente usa figuras, né, o que a gente conhece, um pai, uma mãe e tal. Isso depende da cultura. Nós viemos de uma cultura judaica, né, nossa fé, uma fé baseada no judaísmo, em que via Deus como, chamava Deus de Pai. Deus de Pai. O próprio, depois Jesus, ensina a gente a chamar Deus de Pai, Abba Pai. Por causa de chamar Deus de Pai, nós concebemos, até melhor palavra, né, define, mas concebemos Deus do sexo masculino. Deus não tem sexo, Deus não pode, o Deus Criador, ele não tem sexo, porque o sexo é uma coisa da contingência humana, da nossa contingência humana, né? Se você é homem ou mulher, isso é coisa do ser humano, E eu não posso dizer que Deus é homem ou mulher, eu não posso dizer nem que ele é homem, nem que ele é mulher, porque eu estou limitando Deus, eu estou dando para ele uma característica que é humana, e Deus não. Agora, quando Deus se encarna, e a encarnação, o que nós vamos celebrar justamente depois de amanhã, no Natal, no dia 23 que nós estamos, gente, né? É justamente esse momento que ele se encarna, então, ele toma a carne, o jeito, o rosto, as feições, sim, de um homem judeu, né? De um homem judeu, ali daquele século, né? daquele tempo, de um homem judeu, e ele ou seja, concebido, né, numa mulher, né, e por isso toma a carne de uma mulher, toma o jeito de uma mulher, a nossa carne, o nosso jeito, né, aí eu posso vê-lo como um homem, Deus feito homem, né, um homem judeu, né, na minha frente. Mas o Deus, né, todo Deus Criador, a gente não pode defini-lo dentro de uma categoria de sexo, se ele é homem, se ele é mulher, porque seria... Nem de cor. Nem de cor, claro. Porque isso faz parte da nossa limitação humana, ou seja, se você é caucasiano, se você é afrodescendente, se você Até porque a gente não foi feita a imagem e semelhança, isso, aí as pessoas vão se identificar com o que elas são. Isso, justamente. E é bonito uma coisa que você está falando, porque de repente, as várias culturas vão ter as representações de Deus do seu jeito. Se você pegar na Ásia, você vai ver de repente Nossa Senhora, o menino Jesus, sempre com os olhos mais puxadinhos, né? Porque Deus vai se identificar com o povo da onde ele é cultuado, da onde ele é adorado, né? Então é isso. E aí, a gente não precisa fazer esse tipo de polêmica, dizer, olha, você tem que aceitar Deus desse jeito, ou você tem que aceitar Deus desse jeito. Não.
E você disse uma coisa importante, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos fazer o contrário, nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Então quando a gente começa a ver aí imposições de que Deus é isso, Deus é aquilo, às vezes, nós estamos criando Deus a nossa imagem e semelhança, é ao contrário. E nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas a imagem e semelhança de Deus é o que nós somos aqui, ó, pela bondade, pela beleza, pelo amor, sobretudo, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E no português, Deus é substantivo masculino concreto. Tá vendo? Só que isso não tem absolutamente nada a ver com todo o metafísico justamente, que engloba Deus. Justamente. Quase todas as culturas, né? Todas as culturas, ele vai ter, nas culturas patriarcais, Deus vai ser apresentado como masculino, né? A gente tem lugares onde existe essa cultura mais matriarcal, e há Deus em lugares onde há politeísmo também, Deus é apresentado também como uma figura feminina também. Quando o povo de Deus, quando os israelitas entram na Terra Prometida, eles fazem todo um caminho, quando eles entram, saem do Egito, depois de ter passado por 40 anos no deserto, eles entram num lugar chamado Canaã, que é a terra prometida. Canaã é habitada por filisteus, heveus, jebuseus, heteus, e esse povo eles têm uma outra cultura e uma outra religião. E esse povo, eles são politeístas, e eles têm deusas, né? Deusas que é identificado como a terra, identificado, né? E é justamente quando vêm os judeus, né, os israelitas, com essa figura do Deus, um único Deus, né? E esse único Deus é masculino, porque vem de uma cultura patriarcal. Então eles colocam essa figura de Deus maior do que todas essas outras figuras politeístas. É uma questão mais de cultura, mas é importante essa pergunta que você faz é tão interessante, porque eu já dou tanta entrevista na minha vida, nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Que bom! Interessante, né? Que bom! E sobre Jesus Cristo? A imagem que a gente tem lá de Jesus Cristo, né? Eu sou católica, medíocre. Não sei o que eu sou. E o meu Jesus Cristo é aquele Jesus Cristo que está ali na cruz, com aquela barba, com aquele tom de pele e tal. Jesus Cristo era negro? Não, Jesus Cristo não era negro. Mesmo porque Jesus Cristo é um judeu, um homem judeu. O judeu ele tem uma pele, ele é mais moreno, porque o judeu tem a pele do Mediterrâneo, né? Você imagina? Claro. O Mediterrâneo ele tem uma pele mais acastanhada, né? Todo o Mediterrâneo tem. Então ele tem essa pele então ele não é negro e nem é loiro de olho azul, né? Mas ele é um judeu daquela época, é um homem que tem uma beleza, ele é bonito porque os historiadores, principalmente Flávio Josefo, que é um historiador judeu, fala justamente que as pessoas ficam impactadas com a presença, com a beleza. A beleza é uma coisa que de repente nem precisa ser uma beleza física, mas a maneira de se portar, de estar adiante, né? Mas ele não ele é um judeu daquela época. Se você pega a figura de um judeu, é uma pele mais mediterrânea, né? Os cabelos de Jesus são longos, porque Jesus usava o cabelo à moda chamado dos nazireus, e por isso ele é chamado de... às vezes as pessoas dizem que ele é nazareno porque ele é de Nazaré, mas também é nazareno por causa de ser nazireu. A moda do cabelo dos nazireus era um jeito diferente de usar o cabelo, eles não cortavam o cabelo, o cabelo era mais... Como Sansão também não cortava o cabelo, porque ele era um nazireu. Jesus não era um nazireu, mas ele usava a moda dos nazireus. Os nazireus não cortavam o cabelo por causa de um voto feito, né? Mas Jesus tinha um cabelo longo, A barba é muito comum entre os judeus. Todo judeu, ele deixa a barba porque não se corta a barba, principalmente os mestres. Jesus era um rabino, então ele tinha barba. Então é essa visão mesmo. Jesus os traços finos. E Jesus tem esse cabelo longo, essa barba também, né?
E existe uma descrição, justamente do primeiro século, descrevendo Jesus. E ele era um homem que chamava atenção. Era um homem que chamava Madalena? Então, Madalena é uma das mulheres mais impressionantes que tem na Bíblia, porque Madalena, aliás, agora, quem gosta demais de Maria Madalena é o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele classifica Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos. Olha que interessante. Porque Maria Madalena era muito amiga de Jesus. Daí vem essas lendas de que Jesus foi namorado de Maria Madalena, Jesus era marido de Maria Madalena. Não existe nenhuma comprovação histórica que Jesus... Veja uma coisa assim, olha que interessante. Jesus enfrentou uma situação difícil não ser casado e não casar. Porque para o judeu daquela época, um homem não casar e não constituir família era uma exceção. Porque todo jovem judeu, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter esposa e muitos filhos. Isso significa bênção de Deus na vida dele. Um judeu que não se casava era um judeu que foi amaldiçoado praticamente. Né? Então, se Jesus tivesse tido uma mulher, teria sido muito mais fácil depois para os apóstolos pregar Jesus, porque ele seria mais bem aceito. Porque ele teria feito aquilo que todos os mestres faziam. Entendi. Se casavam. E isso foi um problema. Mas esse homem não casou, meu Deus do céu. Imagina você pregar para os judeus. Não, eu passava por isso também. Oi? Eu passava por isso também. Tá vendo? Aí tive de me casar e me divorciar, e agora eu sou feliz, ninguém me enche a paciência. Já queria casar? Então já casei, né? Então, é interessante que... Então, Jesus... então não houve nenhum... Ele era muito amigo. E aí tem uma coisa interessante. Por que um homem e uma mulher não podem ser amigos? E por que não pode ser amigos e não envolver nenhum tipo de intimidade sexual? Não pode? Isso é proibido? Né? Como Jesus e Maria Madalena eram muito amigos. E os dois conversavam. Né? Como Francisco e Clara. Então as pessoas às vezes olham e falam, não é possível. Será que os dois são amigos só? Sim. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. As pessoas estão julgando por elas mesmas. Falou né? Tudo. Exatamente. Falou tudo assim, olha, falou tudo. Gostei, essa eu vou usar agora. Próxima vez, essa eu vou usar. Quando alguém fala, olha, você está julgando Jesus por você, então. Claro, né? E falando em julgamento, eu tenho uma curiosidade. O aborto. A Igreja Católica não permite o aborto. Nenhuma circunstância. Pois é, mas me conta isso. Vamos lá. Um aborto, um estupro. Meu Deus, que castigo é esse de gerar uma vida, né, gerar o filho de um estuprador? Sim. A igreja parte do princípio não de que não pode fazer aborto, mas não pode tirar uma vida. Não é jogo de palavra no que eu estou fazendo. A igreja não é o seguinte. Se eu defendo a vida e a vida é um dom de Deus, um dom de Deus, ninguém tem direito de tirar essa vida, mesmo que seja uma vida gerada a partir de uma situação estarrecedora, escabrosa que é o estupro, mas é uma vida. Essa vida tem valor, assim como a vida de um anencéfalo, né? De um anencéfalo tem valor. O anencéfalo, se ele nascer, ele vai durar 1 segundo. Sim, dura 1 segundo, mas é uma vida que dura 1 segundo. Para Deus, 1 ano é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Então, não há porquê a vida não ser valorizada. Na verdade, a concepção da igreja, você diz assim, mas peraí, essa criança é fruto de um estupro. O estuprador está aqui. Mas veja-se, nós então condenamos a criança que é inocente à morte, e o estuprador não vai ser condenado à morte, né? Ou seja, não estou mandando condenar a morte. Mas quem está sendo condenado é aquele que não tem direito nenhum de se defender. Mas a mulher também. A mulher não é condenada à morte. Ela é condenada, não à morte, mas uma vida. Mas uma vida,
a uma situação em que ela vai conviver com essa situação de ter ali um filho indesejado, O que não deve, Mas o que é algo terrível de se levar durante anos, e é um castigo. Sim, sim. E eu vou dizer isso até... Então, o que a igreja fala? Essa vida, ela tem valor, como a minha vida, como a sua vida. A igreja vai defender a sua vida em todos os momentos. Vai defender você, Cíntia. Se alguém um dia quiser, numa circunstância, alguém desligar o aparelho que você está ligado, a igreja vai dizer, não pode, porque é vida. E essa vida tem que ser preservada. Ah, mas não tem dignidade. Ela é vida. A igreja vai defender a sua vida e vai defender a vida daquela criança que ela não sabe por que ela está ali, ela não escolheu estar ali, ela não pediu para estar ali, mas precisa ser defendida. Porque se a igreja ela abre uma sessão, é um precedente. Dizer, não, essa vida pode se matar, então todas as vidas podem ser mortas, todas as vidas podem ser tiradas. Se eu digo que aquela vida que está sendo gestada naquele útero, ela não tem valor, ela pode ser tirada, então eu posso dizer daqui a pouco que aquela senhorinha que está ligada, que tem Alzheimer, que não serve mais para nada, porque ninguém gosta mais dela, ela pode ser morta também por uma eutanásia. Então, esse precedente é perigoso, Agora eu vou dizer uma coisa assim, a dor de uma mulher que passou pela violência e pelo estupro é muito grande. Isso que eu ia perguntar, muito como grande, você muito grande. Consolaria essa mulher? O que você fala para ela? Primeira coisa, se uma mulher passou por estupro, pelo aborto e cometeu esse aborto, primeira coisa, nós não podemos começar de repente a colocar mais peso, mais dor, mais sofrimento. Se essa pessoa passou pelo aborto, o que a igreja tem que fazer? Acolher pelo aborto, acolhê-la, né? E não colocar mais dor e sofrimento sobre ela. Acolhê-la se ela precisar do perdão, porque para a mulher que abortou também é muito devastador. É muito dolorido demais. O fato de ter passado pelo estupro é muito doído, mas o fato de ter abortado também é muito doído. Eu tenho amigas que abortaram e é muito interessante. Eu devo ter, sei lá, umas 7 amigas que abortaram no decorrer da minha vida. Umas 3 foram com 16, 17 anos e outras depois. Elas não tocam nesse assunto. É muita dor. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala assim, a igreja é contra o aborto. E de repente esse discurso ser levado para uma condenação das mulheres que fizeram aborto. Tem que ter muito cuidado. Se as mulheres abortaram em condições de pressão, de sofrimento, de dor. E outras, às vezes, nem por isso, nem foi por estupro, às vezes foi porque elas engravidaram e não tiveram, de repente, o apoio e foram obrigadas praticamente, ou pela família, ou pelo namorado que não vai assumir, e ela naquela situação completa de desespero, ela tenha feito o aborto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito amor, muita misericórdia, né? E isso, Cíntia, é o que eu tento exercitar no confessionário. No confessionário a gente recebe muito mesmo, pessoas machucadas pelo aborto, machucadas porque fizeram aborto, e você precisa reconstruir de novo essas mulheres, reconstruir. E eu não posso, naquele momento em que eu recebo uma pessoa, dizer, olha, você é uma pecadora, olha, você fez isso. Não, naquele momento é tentar fazer o que Jesus faria, é acolher e reconstruir, porque a mulher que passa pelo aborto, ela está totalmente desintegrada, destruída, e ela precisa ser novamente reconstruída na sua alma, na sua integridade. Tá, agora uma outra pergunta, e é uma pergunta ingênua mesmo. Não que as outras não tenham sido. Não é. Mas é porque eu não faço ideia da resposta que você vai me dar. Essa mulher, ela sofreu um estupro, o outro nasce sem braço, a criança nasce e tem logo um câncer, o outro vive uma vida de miséria, o outro é lindo, maravilhoso, feliz, todo saudável, cheio de vida, né?
o que a igreja fala? Porque se a gente for ao espiritismo, Sim, vai falar que eles vão falar que é porque na vida passada, não sei o quê, aí você aprontou com não sei quem, aí não sei quem, nananã. Fica essa coisa de causa e consequência. Já na igreja católica não é bem assim. Eu criança, eu nunca fui de frequentar a igreja. Eu falo que eu vou à igreja pra quando alguém se casa e quando alguém morre. Morre, né? Apesar de me sentir muito íntima de Deus. Eu sou dessas eu converso, eu tô aqui, eu converso com Deus mesmo. O dia inteiro. E eu me lembro da época em que eu fui forçada a frequentar a igreja, e eu me lembro de perguntar isso para um padre. E ele falar que a gente não entende os desígnios de Deus, que é o mistério. Sim. É só isso mesmo que vocês têm para falar? Vamos lá. Olha aí, primeira coisa interessante lembrar que responder de repente dizendo que eu estou vivendo de repente um mal por causa de vidas passadas, a igreja, com todo o respeito que eu tenho pelo espiritismo, mas a igreja não compreende assim, porque eu não posso compreender um Deus que me manda um castigo e não me diz por que eu estou sendo castigado, né? E eu estou sendo castigado por quê? E eu vivi outras vidas, em outras circunstâncias, em outras situações, eu não posso ser penalizado hoje por uma coisa, né? Como há 20 anos atrás, você não pode olhar para 20 anos atrás, uma cabeça que você tinha de um outro jeito, e deve ter feito uma coisa que é errada, mas hoje você não faria. Então você não seria um erro histórico, uma desonestidade histórica você querer julgar um acontecimento de séculos atrás com a cabeça que você tem hoje. Então não seria justo isso, ou seria Deus não seria justo. Uhum. Mas não é só a questão de os desígnios de Deus e tal, não. A gente tem que tirar essa visão, não sua, presta atenção, não, mas de todos nós, essa visão infantil e pueril que a gente às vezes tem de Deus, de que Deus controla e Deus está de repente com o joystick controlando tudo que vai acontecendo, controlando não. Deus quando nos cria, Ele nos cria e coloca, nos dá a vida para a gente viver. O plano de Deus, o projeto de Deus era que nós pudéssemos viver de uma forma bonita, no amor. Tanto é que a Bíblia, de uma forma muito bonita e às vezes metaforicamente, diz que a gente, quando Deus criou, colocou um homem num jardim, e nesse jardim Deus caminhava com o homem para dizer para a gente que havia uma intimidade com Deus e as coisas funcionavam. Ora, a partir do momento em que nós temos liberdade, a liberdade é aquilo que mais a liberdade é algo tão grandioso, que isso nos faz semelhantes a Deus, porque Deus é livre completamente. Mas eu tenho liberdade plena. E essa liberdade faz com que eu tome decisões na minha vida que não dependem de Deus. Então, muitas coisas que acontecem erradas, que a gente acha errado e que está diferente, não é porque Deus quis assim. É o livre-arbítrio. Que nós fizemos de alguma forma. Mas é a criança que nasce... Justamente. Vamos lá, não existe... não estou pagando um pecado de alguém, não estou pagando alguma coisa, não estou sofrendo. A nossa condição humana, ela é uma condição limitada e nos faz sofredores. Não existe ninguém que não sofra, Cíntia. Não existe ninguém que não sofra. E aí depois a gente podia até um dia conversar muito sobre o sofrimento, que o sofrimento tem um sentido também, né? O sofrimento me amadurece, o sofrimento me torna melhor, mas todos nós, se eu perguntar para você agora, alguma coisa incomoda você, tem gente que está nos assistindo agora, ele tem um problema ali, todo mundo tem alguma coisa que machuca, que mas o sofrimento de uma pessoa que nasce sem braço... O sofrimento... Então, aí você diz assim, mas o sofrimento de uma pessoa que nasce sem braço a partir de que você julga que é pior do que o sofrimento de uma pessoa que passa por uma depressão? Porque limita essa pessoa. Mas outras coisas são limitadas. Por que nós julgamos de repente, dizendo, meu Deus do céu, olha, a pessoa não enxerga, ela sofre mais do que uma pessoa de repente que não tem a perna, né? Então, várias coisas que acontecem na vida da gente não são mandadas por Deus, é isso que tá. A gente pensa assim, nossa, Deus mandou, Deus permitiu essa criança de nascer desse jeito. Deus não. Quando nós tivemos na década de 60, as mulheres começaram
foi desenvolvido um remédio chamado talidomida, que era um remédio ótimo para enjoo. Ótimo para enjoo. Então as mulheres começaram a tomar o remédio quando estava grávida para enjoo, talidomida. A talidomida, ela não deixava crescer os membros. E a gente teve na década de 60 milhares de crianças que nasceram sem perna e sem braço por causa da talidomida. Deus quis assim? Não, Deus não quis isso. Deus seria um crudelíssimo se ele quisesse assim. As crianças nasceram sem braços, sem coisa. Não foi porque é um castigo, não foi um castigo que ele mandou para a casa de alguém. Mas foi o quê? Foi um erro crucial de um remédio que não viram os efeitos adversos. Os cientistas não pesquisaram. E demorou tempo, porque as mulheres tomavam a talidomida, ficavam sem enjoo. E depois os filhos, até descobrir. Como a Zika, né? Quando tivemos há pouco tempo. É, porque né? uns morreram agora de Covid, então, outros não. Como é que a gente vai dizer? Como é que a gente vai dizer que Deus fez isso? Deus não fez isso. Então não é questão de Deus, caminhos de Deus. Não são assim. Então eu posso parar de pedir as coisas para Deus? Eu vou dizer, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Aí, olha aqui o que acontece. Eu queria muito que as pessoas pudessem entender o que Santo Agostinho diz pra gente. Deus não provoca o mal e não pode provocar o mal. Tá. De jeito nenhum. Porque de Deus não vem o mal. Mas todo mal que acontece, Deus tira algo de bom. E isso é uma verdade. Deus tem, porque o mal não foi ele que provocou. Deus não provocou a morte. Deus não criou a morte. Deus criou a vida. Deus não criou a dor em alguém. Deus não criou o sofrimento de uma pessoa doente. Deus não. Se isso veio por causa das nossas condições limitadas. Mas Deus tira algo de bom. E aí que está o grande milagre, né? Você diz assim, mas uma pessoa nasceu sem braços. E aí Deus vai tirar dessa pessoa aquilo que algo bom e bonito que ele faz feliz. Eu vim agora da Rede Vida, e agora da Rede Vida a gente tem lá, a Giovana Mayra é uma das maiores cantoras líricas que nós temos no Brasil. Linda, que a Giovana Mayra, e ela faz na Rede Vida junto, ela faz um trabalho bonito de cantar, e ela é cega. Ela é cega e teve um problema seríssimo nos olhos quando criança, enxergou e tal. E a Giovana não tem nem o globo ocular, né? E ela é totalmente cega. Eu digo para você, nós já viajamos juntos, porque nós já fizemos vários eventos da Rede Vida junto e tal. Eu digo para você que eu nunca encontrei uma pessoa tão feliz e tão contente, inclusive com a situação dela. Ela no palco, porque a voz dela hoje é uma das vozes mais lindas que a gente tem, né? No palco ela brinca com as pessoas por causa disso. No palco de repente ela entra no palco e fica olhando para a cortina e conversando. Isso eu estou tentando dizer. Deus, de uma condição ruim, que a gente de repente fala, meu Deus, Deus tira algo bom e dá para ela uma felicidade que talvez nós não tenhamos encontrado. Mas por exemplo, uma pessoa que está passando fome. Justamente. E a fome... Aí não tem como tirar algo bom. Tem sim. Eu vou tirar... lembra uma vez que Jesus foi multiplicar os pães, e aí Jesus falou assim, esse pessoal está com fome e tal. Aí um dos apóstolos, acho que foi Filipe, falou assim, vamos dispensar esse pessoal. A gente não sabe que vamos mandar todo mundo ir para casa. Jesus falou, não, vocês devem dar para eles comer. Dá-lhes voz mesmo de comer, né? Então a pessoa passa fome para que eu exercite a minha solidariedade? Você pode, naquele momento que a pessoa passa fome, porque não é certo a pessoa passar fome, e se ela está passando fome, é porque existe um desequilíbrio em algum lugar, ou seja, existe um desequilíbrio em que levou essa pessoa a passar fome. Eu preciso minimizar, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso Jesus falou assim, eu tive fome e você me deu de comer, hein? Né? Então, na verdade, o que acontece? Há situações em que eu preciso exercer a minha bondade, a minha misericórdia, e é nesse momento também de eu me santificar os outros e tal. Entendi. Mas não é por causa disso. Não é que Deus tenha promovido isso. Eu vou fazer 10 pessoas passarem fome só para ver aquele ali ajudar. Não é isso. A fome, ela existe, né? Fome. Aliás, Jesus falou uma coisa
Pobre sempre tereis entre vós. Jesus fala, sempre vocês vão ter pobre. Por quê? Porque a situação das pessoas é injusta, né? Injusta. Existe uma injustiça, não só no nosso país, mas existe uma injustiça em todos. Você veja uma coisa, a Índia é um dos lugares onde há uma pobreza enorme, mas é um dos lugares que a gente tem mais milionários. Engraçado, né? A concentração de milionários na Índia é uma coisa absurda. Então, tem uma coisa errada aí. Por que tem tantos milionários? Porque tem tanta gente passando fome, né? Então, existe uma coisa errada que precisa ser consertada. Aí, Cíntia, consertar essas coisas é dever nosso. E consertar essas coisas faz parte da fé, da religião. A religião não é somente um lugar gostoso para eu ficar sentindo uma paz na alma, mas eu preciso ser motivado a fazer alguma coisa, né? A religião é isso. Peraí, eu te falei que eu tinha que falar uma coisa sobre isso. Foi. Lembra o que eu falei? Daqui a pouco eu falo uma coisa. Aí eu falei, então eu não posso mais pedir nada para Deus. Isso. Interessante. Deus não é onipresente, não é onisciente? Ele sabe tudo? É. Então ele sabe que você precisa. Então eu posso parar de pedir? Não, sabe por quê? Olha, interessante. Porque quando eu peço, eu estou exercitando a minha criaturalidade. Eu estou exercitando que eu sou criatura e Ele é tudo. Quando eu peço, eu estou dizendo, eu não sou nada, você é tudo. Eu sou pó, você é majestade. Quando eu peço, eu estou me colocando no meu lugar. Qual que é o maior pecado? O pecado de Adão, né? Que a Bíblia fala, mais uma vez. Qual que é o pecado de Adão e Eva? Não é comer maçã, nem maçã tinha, não lembra aquela coisa. Não é sexo, não é nada. Pecado de Adão e Eva é não querer depender de Deus. É dizer eu posso, eu me basto. Esse é o pecado ainda da humanidade. Eu não quero Deus, eu me basto. Então quando eu peço, eu estou dizendo, não, meu Deus, eu não me basto. Não, meu Deus, eu preciso de você. Mesmo que Ele saiba, fala, por favor, me ajuda, por favor, me ajuda. E eu assim vou dizendo, eu vou cada vez mais me diminuindo para que Ele cresça, né? Então, pedir é um exercício de quem realmente se reconhece necessitado. É o mendigo que faz assim. Ó. Mas eu posso pedir coisa grande. Eu posso pedir para eu virar Oprah. Tem que pedir. Aliás, você já está quase lá. Né? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que pedir sempre. E não peça pouco, porque Deus não gosta de dar resto para as pessoas. Deus gosta de dar em abundância para as pessoas. Deus não dá resto. Não adianta. Não vem pedindo para Deus coisinha pequena, não. É muito. Porque Deus quer dar muito. Deus não trabalha com resto. Só trabalha com coisa boa. E falando em muito, a gente já está chegando ao fim, estamos na época natalina. Isso. Fala-se muito de espírito natalino. Isso. Ele ainda existe? Sim. E eu quero dizer agora uma coisa muito importante para você. Por quê? O Natal não é... Essa câmera aqui pode falar para ela. O Natal não é aniversário de Jesus. Pelo amor de Deus. Eu vou ter um infarto se você na noite de Natal, depois da manhã, você cantar parabéns para Jesus. Pelo amor de Deus. Não é aniversário de Jesus. Por que não é aniversário de Jesus? Porque Jesus sempre existiu. Ele no princípio era o Verbo. Jesus sempre esteve junto do Pai e do Espírito Santo. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir. Então, nós não contamos, Jesus está fazendo 2021 anos. Quem 2000? Jesus sempre existiu. O que é o Natal? O Natal é o fato mais estupendo em que Deus traz o céu para a terra. Jesus é Deus que vem morar na terra. Nós chamamos de uma palavra encarnação. Deus, que era só Espírito, só palavra, Ele assume um corpo, carne, está aqui no nosso meio, vem morar no nosso meio. Então Ele traz a divindade para nós. Para quê? Para que nossa humanidade seja elevada e sejamos divinizados. Então o Natal é a festa que nos diviniza. Esse é o espírito do Natal. Nos tornar divinos também. Porque quando Deus toma a nossa carne, o nosso jeito, o seu jeito, Cíntia, Ele te torna também divino.
porque você participa, porque ele está participando da nossa humanidade. Olha que coisa maravilhosa é o Natal. Ele está participando da nossa humanidade, deixando a nossa humanidade mais divina. Esse é o espírito do Natal. Então a gente tem que fazer o Natal acontecer de uma forma bonita. Tem que colocar a árvore de Natal, tem que lembrar com presépio, tem que enfeitar com as mesas, tem que botar essa planta que chama Eufórbia pulquérrima. Sabia que ela chama Eufórbia pulquérrima? É uma flor. Na verdade, você sabe que ela não é uma flor, né? Ela é uma folha que ficou vermelha, né? Olha! É, aqui tá vendo? É uma folha que ficou vermelha. E é uma lenda de Natal que conta, que diz que uma menina, ela estava levando, todo mundo levou presentes para o menino Jesus quando nasceu, flores, frutos e tal. E quando ela foi caminhando, ela não tinha nada, e ela começou a chorar. E diz que um anjo apareceu e deu uma folha para ela levar. Ela falou, mas eu vou levar essa folha. Ela falou, pode levar essa folha. Enquanto ela ia chorando, né, as lágrimas iam caindo nas folhas e elas iam se transformando em vermelhas. Quando ela chegou, ela tinha um buquê de flores vermelhas e verdes para Jesus. É uma lenda de Natal. As lendas de Natal são bonitas. Então, Natal, a gente prepara o Natal para viver esse momento mais lindo, mais bonito, em que, na verdade, olha para você ver, o Natal é isso. Não é só olhar para a manjedoura, é olhar para mim. Jesus me fez melhor, Jesus me fez divinizado, Jesus me fez assim. Para quê? Para que eu seja feliz. Então, o Natal é uma festa de luz, é uma festa de alegria para eu. Então, não é uma festa de depressão, gente. Eu vou chorar porque tal pessoa. Eu vou dizer, eu não ganhei presente. Eu estou passando o Natal sozinho. Não. Eu estou passando o Natal divinizado. Deus nasceu, Deus está aqui no nosso meio. Veio de uma vez por todas para dizer que eu sou importante, tanto é que Ele tem a minha carne, Ele tem o meu jeito. É Deus que tem o meu jeito, me fazendo melhor. Esse é o espírito de Natal. Feliz Natal. Para você também. Amei. É uma comemoração de estar vivo. De estar vivo. O Natal não é só olhar para Jesus, é olhar para a gente. Olhar para a gente. Eu termino fazendo 3 perguntas idênticas a todos, tá? Como sou professora de português, eu falo de notas. Isso. Para que você dá nota 0? Para que ou para quem? Para que ou para quem dá nota 0? Olha, eu tenho que dar nota 0 para esse SARS-CoV-2, esse vírus que fez o mundo parar e trouxe tanta tristeza para tantas e tantas pessoas, tantas famílias devastadas. Eu pude acompanhar tantas pessoas que perderam as suas vidas e outras tantas que ficaram mutiladas ainda por causa dessa sequela. Então, foram esses anos terríveis que nós passamos com essa pandemia. Que não foi vontade de Deus. Que não foi vontade de Deus. Acabei de aprender. Certeza, juro que eu aprendi mesmo. É verdade, não foi vontade de Deus. E para que ou para quem você dá nota 10? 10. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive professor que dizia que nota 10 a gente só dá para Deus, né? Eu tive professor que falava nota 10. Esse era dos carrascos. É verdade, meu professor de filosofia. Você dava essa. Mas eu precisaria dar. Ainda mesmo nesse tempo que nos chocou tanto, mas eu daria nota 10 para as pessoas que se consumiram fazendo o melhor nessa pandemia. Deixa eu te explicar. Não só os médicos, cientistas, mas principalmente os enfermeiros, principalmente as pessoas que cuidaram com tanto carinho, choraram com as pessoas que estavam ali, né? Se contaminaram, né? Mas essas pessoas que estavam ali junto, né? Que foram... Né? Eu digo isso, sabe por quê? Assim, porque eu tive Covid também, né? E sofri muito e pude perceber o carinho das pessoas, né? Mesmo estando ali diante de um vírus letal, esses profissionais, principalmente os enfermeiros, eles estavam ali de peito aberto, não sabendo com o que estava lidando, mas estavam ali assistindo. Muito bem lembrado. E uma pergunta metafórica, metafísica. Sujeito ou predicado? Com que você fica? Com predicado. Por quê?
Porque olha, é o seguinte, eu tenho medo que o sujeito nos torne muito egoístas, eu pense mais em mim, né? Então eu devo buscar mais as qualidades, eu devo buscar mais, né? Eu devo buscar fazer mais, né? Eu devo buscar ser mais, né? E na verdade, eu quero melhorar aquelas coisas que me fazem para que eu seja um bom sujeito, né? Maravilhoso. E parabéns pelos seus predicados, Padre Obrigado, Juarez. Ale, obrigado. Muito obrigado. E fale aqui pra gente do seu YouTube em que você... Verdade. Eu vou aproveitar agora a grande audiência da Cíntia aqui, olha, eu tenho um trabalho, um curso bíblico que eu faço no meu canal do YouTube. A proposta, na verdade, foi um desafio que eu fiz. Eu quero ler a Bíblia inteirinha com as pessoas. Então, a proposta é essa. Todos os dias tem um vídeo em que a gente lê um capítulo da Bíblia e aprofunda esse capítulo. Aí a gente entra na questão exegética, hermenêutica, arqueológica, e eu explico aquele capítulo. A gente começou do capítulo 1 de Gênesis e vamos até o último capítulo de Apocalipse. Vamos levar 7 anos para isso. 7 anos para ler todos os capítulos da Bíblia. Mas todos os dias, se você quiser, entra no meu canal, Padre Juarez, né, de Castro, e você vai lá todos os dias um capítulo. Se você entrar agora... Quanto tempo que dá? Geralmente 30 minutos. A gente lê, aí eu sempre peço a pessoa para que esteja com a Bíblia, então eu leio junto com a pessoa, ela vai seguindo na Bíblia dela, às vezes as Bíblias têm traduções diferentes, né, mas não tem problema. Ela lê junto comigo e depois eu vou explicar e as partes mais difíceis. Se a pessoa entrar hoje, ela pode começar a fazer desde o começo do Gênesis, porque a melhor maneira de ler a Bíblia é essa, do começo. Começa lá em Gênesis. E amplia o vocabulário, gente. É verdade. E é verdade. Você já ganhou uma aluna aqui. Beleza, que beleza, olha que beleza. Não há padre com vocabulário pobre. Não há. É verdade, né? É verdade, Não porque... E a leitura, né? Ler faz muito bem, né? Ler faz muito bem. Inclusive, vocês têm que ler o livro da Cíntia. Obrigada. Gente, esse foi o Padre Juarez que nos ensinou que Jesus Cristo, na verdade, que Deus não tem um joystick na mão. Nunca mais vou esquecer. Muito obrigada. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal, viu? Feliz Natal. Obrigada. Tchau, tchau.